Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sem jaleco mesmo, está muito, mas muito corrido aqui em Curitiba e tive que fazer alguns remanejamentos de última hora para encaixar alguns outros pacientes. E, enfim, isso de certa forma é bom, né? E para não deixar o pessoal do YouTube sem vídeo, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente ter uma conversa hoje, tá? Justamente a conversa que a gente vai ter é sobre o atendimento domiciliar, tá? O atendimento domiciliar é uma proposta muito bacana, que ela começou a se popularizar com esse problema aí que a gente teve, né? Recentemente, onde as pessoas acabaram ficando impossibilitadas de saírem de casa. Porém, o atendimento domiciliar, ele é um pouquinho antigo, ele teve seus primórdios aí logo após a Segunda Guerra Mundial. Aliás, muita coisa na ciência e tecnologia aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? E o atendimento domiciliar ele acabou se fortalecendo mais ainda depois da Guerra do Vietnã. E o que aconteceu, né, nas guerras? Muitas pessoas sobreviveram às guerras, muitos soldados sobreviveram às guerras e voltaram para suas casas com um nível de sequela. E as sequelas elas impossibilitaram com que essas pessoas procurassem um serviço de atendimento para sua reabilitação. E com isso acabou se construindo a estrutura do home care, né? Antigamente ainda, bem mais antes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, na época da Guerra do Paraguai, as pessoas que lutaram, os brasileiros que lutaram na guerra ficaram com algum tipo de sequela e totalmente inválidos, né? E não, na época, claro, na época da Guerra do Paraguai não existia essa visão ainda. Então, na época, havia muitos ex-soldados que ficavam mendigando pelas ruas de algumas cidades do Brasil. E aí começou essa popularização aí após a Segunda Guerra Mundial, fortalecendo após a Guerra do Vietnã. E hoje, o atendimento domiciliar, no meu entendimento, ele é uma grande ferramenta na promoção de saúde. Gera conforto, né, onde o paciente é atendido na sua própria casa. Existe uma flexibilidade do horário, pelo menos aqui da minha parte, eu começo a trabalhar às 6 da manhã, começo os atendimentos às 6 da manhã e vou até 10 e pouco da noite aí, o paciente concordando com o atendimento. Eu sou bem flexível quanto aos atendimentos, né? Então eu procuro ajustar o máximo possível para que o atendimento seja confortável para o paciente. E até mesmo na execução das técnicas, principalmente no atendimento domiciliar, eu procuro dialogar bastante com o paciente. Eventualmente alguém pode perguntar, mas o profissional é você, tem que fazer o que você mandar, né, ou solicitar. Realmente, nós detemos a técnica, o conhecimento e a técnica do que vai ser realizado. Porém, o paciente não pode ser submetido a algo que vai ser desagradável para ele ou vai ser submetido ao estresse. E até é engraçado às vezes, né, quando eu falo para o paciente, falo, a gente pode rever, né, algumas questões do atendimento. Pô, mas eu não estou falando que eu estou querendo parar. E sempre quando eu coloco isso para os meus pacientes, não é isso. É rever justamente nessa perspectiva do que é confortável ou não para o paciente. E no atendimento domiciliar, eu consigo fazer isso de uma forma bem bacana, né? Julgo eu que é bem bacana. É claro que não é todo mundo que acaba ficando contente com o meu serviço, mas na medida do possível a gente sempre consegue contornar algumas questões. Existem algumas dificuldades, né, no atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar às vezes a gente está entrando na intimidade do paciente. Isso por um lado pode ser bom, porque daí a gente vivendo a rotina do paciente, a gente consegue pontuar algumas questões que eventualmente o paciente possa estar fazendo errado e nem sabe. E também tem o lado negativo, onde você entra na intimidade do paciente e o paciente se sente desconfortável. Então, são 12 anos já nessa vida, eu me recordo de um paciente, o nome dele era Cizinho, né?
Então, a esposa do seu Cizinho, ela sempre queria que avisasse antes do atendimento, né? Então, por exemplo, o atendimento do seu Cizinho sempre estava marcado para as 4 da tarde. Isso lá, 12 anos atrás, quando eu comecei. Só que a esposa do seu Cizinho pedia para mim, quando você estiver vindo, avise. E como eu trabalho de moto, né, eu tava na chuva, né, então até tirar a capa de chuva, pegar o celular para avisar a esposa do seu Cizinho, ia demorar muito tempo, e a chuva geralmente atrasa. E aí eu fui sem avisar. A esposa do seu Cizinho demorou, mas demorou a beça para abrir a porta, né. Demorou mais ou menos uns 20 minutos. E depois que eu fui entender a demora da esposa do seu Cizinho, ela estava se arrumando. E essa que é a dificuldade, né? Às vezes no atendimento domiciliar o paciente acha que o profissional é uma visita, né? Mas pelo menos no que eu lido ou tento lidar da minha rotina, é que na verdade eu não sou visita. É claro, uma visita a gente recebe a visita no que seria alguns moldes ali de higiene e bem-estar, né? Mas não que a pessoa precise estar arrumado como se fosse um evento social. Atendimento de fisioterapia em domicílio não é um evento social. Nessa rotina também existem vários pacientes aí que eu já tive, né, que eles tinham uma preocupação muito grande em arrumar o café, né? Então servia a mesa do café para mim. E acabou gerando gerando um certo desconforto com esses pacientes, porque como eu falei, eu não sou visita ali, né? Eu sou um profissional que vai levar um atendimento para um paciente. E sempre esses cuidados, por exemplo, de arrumar um café, ou estar apresentável, estar bem arrumado para o profissional, na minha ótica, eu acho que é o de menos, tá? É claro que servir um café, ter essa preocupação com o profissional, às vezes é até bacana, demonstra um carinho, mas essa preocupação, ela não pode prevalecer. Houve várias situações de pacientes que eles cancelaram o atendimento porque naquele dia alguém da família do paciente que era responsável por realizar o café não estava presente para realizar o café. Então, são algumas questões que a gente acaba lidando no atendimento domiciliar que, no meu ponto de vista, não era para ter. E como resolver essas questões? Sempre na conversa, sempre conversando, tá? E essa conversa não pode ser uma conversa unilateral. Essa conversa ela tem que ser pesada e ser avaliada dos dois lados. Sempre o que é bom para o familiar e o que é bom para o profissional. O que é bom para o familiar, bom para o paciente e o que é bom para o profissional. E às vezes, quando não é possível alguma coisa, não. Né? Não, a gente vai rever, a gente vai pensar. São algumas situações, né, que eu relatei aqui que eu já vivenciei. Mas, de um modo geral, o atendimento domiciliar é algo que eu gosto bastante, tá? Me permite uma certa liberdade em relação a horários e eu acredito que essa liberdade também está para o paciente, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre o atendimento domiciliar, tá? Entre em contato, deixe aí nos comentários públicos. Se tiver alguma questão aí também que se assemelhe às questões que eu coloquei, né? Compartilha com a gente pode conversar sobre isso, tá certo? Então esse era o vídeo de hoje. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!